Veja agora o limite de 1 sobre x2 quando x tende a zero. Quando x é próximo de zero, x2 é próximo de zero e, ao mesmo tempo, positivo. Então, 1 sobre x2, o denominador sendo próximo de zero e positivo, isso aqui implica que 1 sobre x2 é algo que assume um valor positivo muito grande. Então, o denominador se aproximando de zero por um valor positivo, implica que 1 sobre x2 vai tender a um valor positivo muito grande, ou seja, algo que a gente representa como sendo mais infinito. Então, o limite dessa função, 1 sobre x2, seria mais infinito. A gente diz, então, que esse limite aqui, a rigor, ele não existe porque ele não é um número real. Mas o fato de que esse limite ele dá mais infinito, isso tem uma interpretação que pode ser relevante dependendo do tipo de problema que se está tratando. Aqui, se a gente observa o gráfico dessa função, nós notamos que 1 sobre x2 ele tem esse comportamento aqui. Então, a gente vê claramente que quando x é próximo de zero, pela direita ou pela esquerda, as imagens respectivas da função elas vão crescendo bastante, assumindo valores positivos. Neste caso, a interpretação que se dá para esse limite ser mais infinito, do ponto de vista do gráfico, nós percebemos aqui que próximo do zero, que é o valor aqui do limite, as imagens crescem tanto quanto se queira, assumindo valores positivos. É o que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, pode acontecer de que num certo modelo a gente esteja trabalhando com a função e que em certo valor do seu domínio, por exemplo, ou próximo de algum valor, essa função ela assuma valores cada vez maiores. Então isso tem uma interpretação de acordo com o tipo de comportamento que essa função representa. Então, num problema prático de engenharia ou qualquer outra área, é importante que a gente tenha em mente qual o sentido do objeto que a gente está calculando, o limite, e se esse valor infinito do limite ele é traduzido num comportamento aceitável ou não. Então, a gente saber calcular o limite e interpretar de acordo com a situação que a gente está modelando é algo extremamente importante na engenharia e nas ciências. Consideremos agora limite quando x tende a zero de 1 sobre x. Aqui, se a gente considera x tendendo a zero pela esquerda, ou seja, x se aproxima de zero por valores menores do que zero. Então, aqui, 1 sobre x ele vai tender a menos infinito. Aqui, se x é negativo, 1 sobre x é negativo. Agora, se x assume valores muito pequenos, então 1 sobre x ele vai se aproximando de um valor que seria muito grande em valor absoluto, ou seja, infinito. E o sinal negativo traduz o fato de que x sendo negativo, 1 sobre x também é negativo. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui, né? Se x é menos 0,1, ou seja, 1/10, né? Então, 1 sobre x seria, então 1 sobre x seria menos 10. Se a gente considera x menos 0,01, então 1 sobre x, nesse caso, já daria menos 100. Então,
a gente vê, cada vez o x se aproxima de zero por valores à esquerda, e a imagem ela aumenta em valor absoluto, de 10 para 100, só que assumindo valores negativos. Então, a gente indica isso dizendo que 1 sobre x tende a menos infinito quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, x se aproxima de zero por valores menores do que zero, ou seja, nesse caso, valores negativos. Agora, quando x tende a zero pela direita, ou seja, x é próximo de zero, mas assume valores maiores do que zero, ou seja, positivos, 1 sobre x ele vai tender a mais infinito. Ou seja, aqui x tende a zero por valores positivos. Então, 1 sobre x é positivo. Mas como o denominador se aproxima de zero, 1 sobre x em valor absoluto vai tender a infinito. Então, nesse exemplo aqui, se a gente fosse fazer análise do gráfico, aqui a gente vê o comportamento do gráfico dessa função 1 sobre x. Quando x é próximo de zero pela direita, a imagem tende a mais infinito, ou seja, ela cresce bastante em valor absoluto e positivo. E quando x tende a zero pela esquerda, a imagem assume valores em módulo muito grande, mas negativos. Então, tende a menos infinito. Então, aqui a gente também diz que o limite não existe. Só que, contrariamente ao caso anterior, que o limite também não existia, a gente aqui não pode dizer que o limite é mais infinito ou menos infinito. O que a gente pode dizer é que, quando x tende a zero, o limite não existe, mas que se a gente olha o limite quando x tende a zero pela esquerda, nesse caso, seria menos infinito. Já o limite, quando x tende a zero pela direita, isso nos daria mais infinito.